do Reino Unido ao Império. A família real portuguesa mudou-se para o Brasil em 1808, devido à invasão das tropas francesas em Portugal. Com isso, a sede do governo do país português foi transferida para o Rio de Janeiro. Juntamente com a mudança da família real, chegaram ao Brasil vários funcionários da corte, como conselheiros, juízes e ministros. Apesar disso, o trabalho pesado continuava sendo realizado pelas pessoas escravizadas. Esse acontecimento da vinda da família real para o Brasil é conhecido historicamente como transmigração da família real. O rei português concedeu para os membros da corte portuguesa casas que eram ocupadas por fidalgos. Porém, essas pessoas deviam se retirar para que a corte pudesse se instalar. O selo real era colocado nas portas e ninguém podia contestá-lo. Os habitantes tinham que obedecer às ordens do rei. O príncipe regente governava Portugal, substituindo sua mãe, Dona Maria I, que havia ficado louca. Para melhor governar, Dom João tomou uma série de medidas para o Brasil, entre elas a extinção da colônia, elevando-a à categoria de Reino Unido. Iniciava-se, portanto, a época em que vivemos, junto ao Reino de Portugal, podendo Dom João observar muitas necessidades em nossas terras. Com o falecimento de Dona Maria I, Dom João tornou-se o rei de Portugal com o título de Dom João VI. Após as tropas francesas, comandadas por Napoleão Bonaparte, deixarem o território português, Dom João VI foi obrigado a voltar à Europa para reassumir o comando de seu país de origem. Com isso, ele deixou no Brasil seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente. A história do nosso país, então, passou a tomar novos caminhos, com a partida da família real, iniciando-se o período do Brasil Império, poucos anos depois do retorno de Dom João VI para Portugal. A independência. Desde a chegada da família real em 1808, o Brasil permaneceu como Reino Unido por mais 14 anos, apesar de os políticos portugueses pretenderem transformá-lo novamente em uma simples colônia. Após o retorno de Dom João VI a Portugal, Dom Pedro, o príncipe herdeiro, ficou governando o Brasil em nome da coroa. Porém, o povo português exigiu seu retorno a Portugal. Os partidários do príncipe pediram que ele permanecesse no Brasil, e ele atendeu ao pedido no dia 9 de janeiro de 1822, data conhecida desde então por Dia do Fico, por causa da resposta positiva de Dom Pedro. Se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Os brasileiros nessa época já haviam ordenado uma campanha política que pedia a independência de Portugal. O próprio Dom Pedro, na verdade, não aguentava mais as ordens vindas do país europeu. Então, no dia 7 de setembro de 1822, o príncipe regente recebeu a notícia de que Portugal anulara várias medidas importantes para o Brasil. Com isso, Dom Pedro I deu o grito do Ipiranga, erguendo sua espada e dizendo: independência ou morte. Essa situação é chamada do Grito do Ipiranga, ou Grito da Independência, devido à localização em que aconteceu, nas margens do riacho Ipiranga, em São Paulo. Lá, ao reunir sua comitiva, o príncipe tornou o país independente de Portugal. Com esse marco histórico, o Brasil se tornou uma monarquia e Dom Pedro I, seu imperador constitucional. Durante a luta pela independência e na organização do primeiro governo imperial, foi crucial o trabalho de José Bonifácio de Andrada e Silva, considerado o patriarca da independência. Quando Dom João morreu, em 1826, Dom Pedro I teve que retornar a Portugal para assumir o trono. Caso contrário, perderia o direito à coroa portuguesa. Muitos brasileiros, temendo que Dom Pedro I se transformasse no rei de um grande império luso-brasileiro, forçaram-no a abdicar do trono do Brasil. Entretanto, para não perder o seu domínio no Brasil, Dom Pedro I deixou seu filho, Dom Pedro II, como sucessor. O problema é que, na época, Dom Pedro II estava com apenas 5 anos de idade. Nós, brasileiros, tivemos, portanto, 2 imperadores entre 1822 e 1889. Por volta dos anos 1820,
houve uma imigração em massa de muitos europeus para o Brasil. Em torno de 4 milhões de pessoas desembarcaram no Brasil. Esses povos, quando chegaram aqui, tiveram vários destinos, desde a Amazônia até os campos do Rio Grande do Sul. Em cada lugar para onde foram, tiveram que se adaptar aos costumes locais. A fim de compreendermos melhor o conceito de imigração, é necessário que se discuta primeiramente o que é migração. Migração é o deslocamento de pessoas de um país ou região para outro lugar. Assim, chamamos de movimento migratório um evento em que um número expressivo de pessoas de uma mesma região realiza esse deslocamento. Quando passamos a residir em terras estranhas à nossa terra natal, somos imigrantes. Por outro lado, quando deixamos nossa terra natal, tornamo-nos emigrantes em relação a ela. O governo português permitiu o acontecimento migratório no Brasil, pois a partir de 1808 foi permitida a concessão de terras para estrangeiros que desejassem morar no Brasil. Uma década depois, chegaram ao Brasil 100 famílias da Suíça, que se instalaram em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. A intenção do governo era povoar o Brasil, que era pouco explorado, visto a sua grande extensão de terras, principalmente na região sul. Entre 1850 e 1870, enquanto Pedro II era o imperador, também houve uma imigração expressiva devido à esperança que essas pessoas tinham de enriquecer nas fazendas de café. Com o propósito de trabalhar em nosso país, vieram suíços, alemães e belgas, estimulados pelo senador Vergueiro. Estava estabelecido o sistema de parceria em torno do lucro, mas não deu certo. O incentivo à imigração se deu também pelo fato de que era perceptível que a escravidão no Brasil não duraria para sempre, de forma que o próprio governador deu a iniciativa do incentivo para a imigração europeia, promovendo propagandas na Europa que prometiam trabalho, terras e enriquecimento. Era muito importante para o governo que as pessoas viessem trabalhar nas lavouras. Graças a isso, diferentes povos de diferentes países migraram para o Brasil, entre eles italianos, portugueses, alemães e espanhóis, dos quais a maioria instalou-se no sul do país. Esses povos formavam colônias e, por isso, eram chamados de colonos. Os povos das colônias do sul, para se sentirem mais em casa, mesmo estando longe de suas terras, marcaram a arquitetura da região com construções tipicamente europeias. Hoje, quem chega no sul é capaz de perceber a importância dessas colônias, conservadas pelos descendentes dos fundadores. Pequenas propriedades eram concedidas aos colonos e eles, em troca, deviam produzir gêneros alimentícios que seriam destinados ao abastecimento das províncias das redondezas. Dessa forma, surgiram muitas cidades dos estados do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina. O Brasil, hoje em dia, é um grande produtor mundial de alimento. E essa cultura é o reflexo da ação dos imigrantes ao longo da história. Produzimos atualmente uva, cacau, frutas tropicais de várias espécies, hortaliças, verduras, carnes e flores. Estes últimos produtos estimulados pela tecnologia dos povos orientais, principalmente o povo japonês no século XX. Como o Brasil sempre foi conhecido por suas riquezas naturais, ele também sempre foi visto como uma terra de esperança para muitos povos, e por esse motivo, russos, poloneses, ucranianos, húngaros, holandeses, sírio-libaneses, judeus, japoneses, chineses e muitos outros vieram tentar uma vida melhor aqui. Esse movimento migratório permitiu a diversidade étnica que existe hoje no país.